A nossa sociedade basicamente aceitou como inevitável. Infelizmente, sim. Pois, aquela imagem da pessoa mais velha, sentada na sala de estar, com o olhar meio perdido, apática. A esquecer-se de onde guardou as chaves, a queixar-se de dores físicas vagas. Exatamente. E a perder lentamente o interesse naquelas coisas que antes a faziam sorrir. E a nossa reação coletiva, quase instintiva, costuma ser um encolher de ombros. Tipo, é a idade a pesar. Eu declínio normal. Pois é. Mas e se esta aceitação passiva for, na verdade, um dos erros de diagnóstico mais trágicos e sistemáticos na saúde É geriátrica? uma excelente questão. E se aquilo que nos parece ser o início de um apagamento irreversível do cérebro for, afinal, uma condição aguda, perfeitamente tratável, que está ali a gritar por ajuda por trás de uma máscara? Nem mais. E esse é o cerne do nosso mergulho profundo de hoje. Exato. Hoje vamos desconstruir esta fronteira clínica incrivelmente turva entre duas das condições mais comuns na velhice, que são a demência e a depressão. E para isso temos connosco um conjunto de fontes fantásticos. Diretrizes da Ordem dos Psicólogos Portugueses, manuais de psiquiatria e os dados da Organização Mundial da Saúde sobre o envelhecimento ativo. É material pesado, mas vital. E se ligarmos isto ao panorama geral da saúde mental, a urgência de falar sobre isto é inegável, não é? Sem dúvida alguma. Olha, olhando para a demografia, sabemos que cerca de 20 a 22% dos adultos mais velhos reúnem critérios para algum tipo de perturbação mental. Uau, 20%! Sim, é imenso. Só em Portugal, os relatórios apontam para mais de 205 mil casos de demência. Mas o quadro da OMS sobre o envelhecimento ativo sublinha uma coisa fundamental. Que é? E a idade cronológica é um péssimo marcador para as mudanças sistémicas do envelhecimento. Pois, claro. A variabilidade de pessoa para pessoa é dramática. Assumir que chegar aos 80 anos significa por defeito ter declínio cognitivo é ignorar completamente a neuroplasticidade do nosso cérebro. E é precisamente na clínica diária que essa visão redutora se torna super perigosa, porque, na teoria, estamos a falar de patologias completamente distintas. Exato, uma afeta os circuitos do humor e a outra destrói fisicamente o cérebro. Mas quando analisamos como estas doenças se apresentam a idades avançadas, percebemos que não seguem aquele guião clássico. Por exemplo, a depressão num adulto jovem tem aquele fenótipo típico de tristeza profunda, choro fácil. Sim, a angústia verbalizada. Pois, mas nos adultos mais velhos, os manuais mostram-nos que a depressão sofre uma espécie de mutação. A tristeza evidente não está lá. Social. E, surpreendentemente, um declínio cognitivo imediato. O que é fascinante aqui é a base neurobiológica dessa mudança toda. Há uma coisa chamada hipótese da depressão vascular, que explica muito disto. Explica lá isso para quem nos ouve. Então, com o envelhecimento, ocorrem frequentemente pequenas lesões isquémicas, ou seja, microdanos nos vasos sanguíneos do cérebro, Especialmente naquelas ligações entre o córtex pré-frontal e a amígdala. onde processamos as emoções. Precisamente. E quando esses caminhos são interrompidos, a pessoa não manifesta necessariamente tristeza aos prantos. Manifesta disfunção executiva, deixa de conseguir planear o dia, perde a iniciativa, fica apática. A arquitetura de regulação emocional está fisicamente comprometida, então? Sim, a pessoa parece demente, mas está deprimida. Então, vamos lá desconstruir isto com uma analogia que eu adoro. Pensem num computador. Quando o nosso computador começa a ficar incrivelmente lento, o rato arrasta-se, tudo congela, a nossa primeira reação é assumir que o hardware foi à vida. O disco rígido queimou. Exato. Na nossa analogia, isso é a demência, a atrofia, o dano irreversível no hardware. Mas, na verdade, às vezes o hardware está impecável. Está ótimo. O que está a acontecer é que temos um software incrivelmente pesado a correr em segundo plano, a consumir toda a nossa memória RAM. Uma aplicação que bloqueou tudo. Nem mais. O sistema está lento porque os recursos estão sequestrados. A depressão é esse software pesado e andamos aí a deitar fora o computador quando só precisávamos de fazer um Ctrl-Alt-Del e encerrar aquele programa. Essa imagem do sequestro da van é perfeita para explicar a pseudodemência. Sabes porquê? Diz-me. Porque a depressão eleva ao cortisol, causa inflamação e a nossa atenção sustentada fica saturada. A pessoa não consegue memorizar um recado, não porque os neurónios morreram, como no Alzheimer, mas porque a sua capacidade de registar informação está bloqueada pelo estado depressivo. Portanto, o diagnóstico diferencial é crítico.
porque se a RAM está sobrecarregada, os sintomas de fora são idênticos. Completamente idênticos. E um teste de memória normal não nos diz se o problema é de hardware ou de software. Como é que os médicos conseguem separar as águas na prática clínica, sem fazer logo uma biópsia ao cérebro? Aí entra o verdadeiro trabalho detetive. E foca-se muito na cronologia. A velocidade com que a coisa aparece. A progressão, queres tu dizer? Exato. Uma demência neurodegenerativa avança de forma insidiosa, super lenta. Demora meses, anos. Mas se houver uma alteração brutal, subaguda, ali em 2 ou 3 semanas, Uma quebra repentina. sim, uma quebra no funcionamento ou até alterações de sono graves, tipo um despertar precoce persistente sem razão física. Isso é uma enorme bandeira vermelha para a depressão. E achei genial nas nossas fontes falarem de como a avaliação tem de ser adaptada a esta exaustão. Falam da escala de depressão geriátrica, a famosa GDS. Ah, sim, a versão de 30 itens. Isso, porque ao contrário daqueles questionários normais, onde pedem para classificar a dor de 1 a 5, Escalas Likert, a pois. GDS só usa respostas de sim ou não e a razão é puramente neurocognitiva. Se a pessoa já tem a RAM no limite, pedir-lhe para ponderar nuances emocionais de 1 a 5 é pedir-lhe para falhar o teste, não é? É sobrecarregar um sistema que já está em falência. Em vez de perguntar quão deprimido se sente, a GDS pergunta apenas: sente que a sua vida está vazia? Sim ou não? É direto. Capta a anedonia sem exigir grande literacia emocional ou energia mental. Mas olha, aqui tenho de fazer um bocado de advogada do diabo. Força. As diretrizes avisam que a depressão não é um diagnóstico de exclusão, mas isso parece ir contra o nosso instinto médico básico, não é? Em que sentido? Imagina, um idoso chega ao centro de saúde cheio de dores lombares crónicas, falta de ar, não consegue sair da cama. O instinto é investigar o corpo físico primeiro, pedir táxis, ressonâncias. Claro. Avançar logo para um tratamento psiquiátrico com tantas queixas físicas, isso não corre o risco de ser visto como desvalorizar o doente. Aquela velha história do está tudo na sua cabeça. Isto levanta uma questão estrutural enorme de como trabalhamos em silos na saúde. As diretrizes são claríssimas. A investigação orgânica não deve atrasar o tratamento da depressão. Mas porquê? Por causa da neurobiologia da dor. A depressão não inventa a dor física, ela amplifica a dor estruturalmente. Quando os níveis de serotonina e noradrenalina baixam, o nosso limiar de dor cai a pique. Ou seja, o corpo dói literalmente mais, a dor é real. Dói muito mais. Portanto, adiar o psiquiatra para fazer 6 meses de exames ortopédicos é condenar aquela pessoa a um sofrimento horrível. E ainda por cima, e as fontes sublinham muito isto, a depressão destrói a adesão terapêutica. A pessoa deprimida não vai à fisioterapia, esquece-se do comprimido para a atenção. Altera a nutrição, tudo. Ignorar a depressão garante que a doença física se vai agravar. Além de que a depressão por si só aumenta a mortalidade nos idosos. O estado inflamatório crónico acelera falhas cardíacas. Então, tratar as duas coisas em simultâneo não é negligência, é medicina a sério. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Até agora estivemos a falar como se fosse ou hardware ou software. Pois, a velha dicotomia. Mas a biologia não é assim tão limpinha. E quando temos ambas as coisas a acontecer? E quando a doença física despoleta o problema de software? É o que acontece na esmagadora maioria dos casos graves. Há uma coexistência que cria um ciclo vicioso terrível. Olha o exemplo da demência vascular. Que já falámos de raspão, sim. Quando o cérebro sofre pequenas isquemias, esse dano biológico afeta os circuitos do humor, provocando uma depressão orgânica. Mas a juntar a isso, há a resposta psicológica à perda. O luto? Exatamente. A pessoa apercebe-se que já não pode conduzir, que as pernas falham, que precisa de ajuda para as finanças. Isso despleta um luto profundo pela perda do próprio eu. É quase um ataque em duas frentes. O cérebro fica quimicamente deprimido pela lesão e a mente fica psicologicamente deprimida pela consciência dessa lesão. É desolador. E a juntar a este cocktail explosivo, ainda temos de falar da medicação. A polimedicação nos adultos mais velhos é um clássico. É o analgésico forte, o calmante para dormir, o comprimido para a bexiga. E não nos podemos esquecer que um fígado com 80 anos não processa as coisas como um com 20. Exatamente. As enzimas perdem eficiência. E os rins filtram menos. O que é que isso quer dizer na prática? Que um sedativo que devia sair do corpo em 8 horas pode ficar ali a circular durante 3 dias. A acumulação é tóxica.
E depois há aquele detalhe que achei assustador nas fontes, o fardo anticolinérgico de alguns destes medicamentos banais. Sim, bloqueiam a acetilcolina. E a acetilcolina é, ironicamente, o neurotransmissor vital para a memória para a aprendizagem. Ou seja, é o mesmo químico que os medicamentos para o Alzheimer tentam desesperadamente aumentar. Estamos nós a induzir um bloqueio cognitivo químico à base de xaropes para a tosse e comprimidos para a ansiedade. É o chamado delirium, um estado confusional agudo que mimetiza na perfeição uma demência avançada. E qual é o reflexo clínico, muitas vezes, perante esse delírio? Dar mais um sedativo para acalmar. Loucura. Por isso é que as fontes dizem que a avaliação interdisciplinar é obrigatória antes de se passar uma certidão de demência irreversível a alguém. E isto cruza-se com a questão ética e legal. O diagnóstico não é sinónimo de incapacidade imediata. Nem de perto. A capacidade de tomar decisões é muito específica. Alguém pode já não conseguir preencher o IRS sozinho, mas sabe perfeitamente quem quer que seja o seu cuidador ou onde quer morar. E se lhe retirarmos essa agência cedo demais, só vamos acelerar a depressão e o sentimento de inutilidade. Esse sentimento de inutilidade leva-nos ao lado mais sombrio disto tudo. Estas doenças não acontecem no vácuo. Não acontecem. E a OMS traz um dado estatístico que é um soco no estômago. 27,2% de todas as mortes por suicídio ocorrem em pessoas com 60 anos ou mais. É perturbador. É profundamente perturbador, porque destrói logo aquela treta de que a tristeza na velhice é só uma melancolia fofinha. O sofrimento aqui é letal. E os estressores estão bem mapeados. O idadismo da nossa sociedade, que diz que eles já não servem para nada, o choque brutal da reforma e da queda de rendimentos. E o pior de todos, o isolamento social. Que é um problema de saúde pública gigantesco. O isolamento prolongado ativa as mesmas vias neurais que a dor física e leva à inflamação de tal forma que o risco de mortalidade é equivalente a fumar 15 cigarros por dia. 15 cigarros por dia, só por estar sozinho. Uau! E a onda de choque desta dor atinge também quem cuida destas pessoas. Enfermeiros, os filhos, os netos. O ecossistema inteiro. Sim. É por isso que os manuais introduzem a roda do autocuidado da Olga Phoenix. E atenção, não estamos a falar de tomar um banho de espuma ao domingo. Estamos a falar da neurobiologia do trauma vicariante. Sem dúvida. Os cuidadores estão expostos à agressividade, à apatia densa. A verem os seus entes queridos desaparecerem aos poucos. Os neurónios espelho do cuidador absorvem este stress. A carga alostática dispara. Se não houver práticas reais de regulação emocional, o cuidador colapsa. E um cuidador em burnout perde a empatia. E perdendo a empatia, perde a argüícia clínica para perceber se o idoso está só num dia mau ou está a entrar num delírio tóxico por causa de uma infecção urinária. A questão é que a esmagadora maioria desta população não vai ao psicólogo. Há muito estigma geracional. Vão ao centro de saúde medir a tensão. Como é que o médico de família descalça esta bota numa consulta de 15 minutos? Requer uma mudança de paradigma. Os médicos precisam de instrumentos de rastreio ultra-rápidos e têm de perceber que uma cascata de queixas físicas repentinas é muitas vezes um grito de socorro psicológico. E a intervenção não pode ser só passar receitas de medicamentos. Entra a prescrição social, certo? Exatamente. Prescrever exercício, integração num centro de dia, fisioterapia. Combater o isolamento é uma intervenção antidepressiva comprovada e neuroprotetora. É otimizar a rede de suporte do sistema operativo em vez de atirar com mais produtos químicos para cima da máquina. Boa analogia, mais uma vez. Bem, mas o que é que isto tudo significa para quem nos ouve? Para o nosso dia-a-dia? A grande lição aqui é o poder da observação informada. Se nós notarmos no nosso pai ou numa vizinha idosa uma falha de memória repentina ou uma recusa estranha em comer, Ou um silêncio que não era normal nela. isso, não podemos cair na armadilha de dizer é da idade. A confusão pode ser da medicação nova. A lentidão pode ser depressão severa reversível. Exigir uma boa avaliação geriátrica pode ser a diferença entre abandonar alguém na névoa e devolver-lhe anos de clareza mental. Nem mais. E se me permites, para tudo o que dissemos, há uma provocação final que se impõe. Chuta, estou pronta. Vimos que a depressão não é só um nevoeiro que esconde o declínio. É um fator de risco comprovado que aumenta a probabilidade biológica de se vir a ter demência anos mais tarde.
O tal dano inflamatório. Pois o software pesado acaba mesmo por queimar o disco rígido mais cedo ou mais tarde. Exato. Então fica a reflexão para quem nos ouve. Num mundo que gasta bilhões a procurar curas miraculosas para reverter o Alzheimer nos idosos, será que a estratégia mais económica e poderosa de saúde pública não estaria muito mais atrás no tempo? Como assim? Será que para esmagar a curva da demência no futuro não deveríamos focar-nos em tratar agressivamente a depressão crónica, o stress e o isolamento logo na meia-idade? Proteger o cérebro muito antes de a tempestade neurodegenerativa sequer se formar. Uau! Intervir aos 40 ou 50 anos para salvar o cérebro aos 80 faz todo sentido. Fica, sem dúvida, a reflexão. E assim, terminamos a exploração de hoje. Até à próxima.